Então, o capítulo 23 não é de todos. Essa mensagem de Emmanuel é baseado na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Paulo diz: "E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos." Emmanuel nos esclarece. Dirigindo-se aos irmãos de Telassônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através dessas palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam de núcleos de trabalho cristianizante, que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir sacrifícios, por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa, todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime, em raras exceções, ou em raros corações, desculpem. Muita gente deseja assenhorar-se dela, como se fora mera letra de câmbio, enquanto que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que, se as necessidades do corpo material reclamam esforço pessoal diário, as necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram para adquirir. Nós vemos, então, nessa explicação que Emmanuel faz a respeito da mensagem evangélica de Paulo, ele já naquela época ele já nos chamava a atenção para aqueles irmãos, como ele diz aqui, os irmãos maus e dissolutos, que se aproximam das comunidades cristãs para se beneficiar, para benefício próprio, para benefício material, para benefício de prestígio. E ele disse que a fé não é para todos, não é qualquer um que tem a verdadeira fé. Ele mostra que essas pessoas que se aproximam em todas as épocas e já ele nos fez essa chamada de atenção, que todos se aproximariam, muitos se aproximariam desses grupos e que essa malícia, essa esperteza, essa vontade de benefício próprio poderia causar prejuízos para essas comunidades. A influência deles poderia ser perniciosa. Essa mensagem que ele dá não é para aqueles das comunidades que participam da comunidade em que alguém dessa natureza está à frente. Não, a mensagem é para estes irmãos que se assenhoram dessas comunidades querendo se beneficiar. Cabe a nós, a cada um de nós, averiguar se aquele irmão que está à frente, se ele está seguindo realmente o que o Evangelho traz. Nenhum de nós somos senhores da palavra, nenhum de nós somos senhores. Jesus veio, deu-nos a vivência através do exemplo e deixou a palavra escrita
por intermédio dos apóstolos. Todos nós temos a condição de ler, de analisar. Muitos irmãos fazem a leitura, fazem o esclarecimento para que os outros possam compreender melhor. Então, a fonte de informação é inesgotável. Cabe a nós tentar perceber se aquele irmão que está à frente da comunidade, se ele realmente tem a vivência no Cristo ou não. Já disse o apóstolo Paulo, se eu não me engano, não acreditai em todos os espíritos, vede antes se eles provêm de Deus. Então, é-nos fácil perceber, basta nós termos atenção e não deixarmos nos levar por palavras doces, por palavras que nos enredam. A vivência dessas pessoas tem que ser consoante àquilo que elas falam. Em todas as denominações cristãs existem aqueles irmãos que estão vinculados pelo interesse sincero de auxiliar aqueles que estão próximos, como também existem aqueles outros que não. Então, nós temos que ter essa preocupação apenas para a nossa salvaguarda, para que nós não nos deixemos levar. Com isso, o Emmanuel não está querendo dizer para nós para que sejamos fiscais e que saíamos acusando aquele ou aquele outro que não está seguindo verdadeiramente o ensinamento do Cristo. Não. Cabe a cada um de nós, percebendo, acompanhar ou se afastar daqueles irmãos que assim procuram proceder. O grande convertido, que foi Paulo, ele mostrou a importância que tem a vestimenta, ou seja, a falta de importância, porque não adianta todos nós, um grupo de pessoas, à frente de uma comunidade cristã, escrito na testa 100% Jesus, e ter uma vivência que não é de acordo. É muito mais importante o exemplo, a vivência íntima, do que aquilo que nós colocamos para fora. E é isso que ele fala aqui. A fé, a verdadeira fé, é patrimônio somente daqueles que trabalharam sem medir sacrifícios. Então, nós todos podemos estar junto de uma comunidade, vestindo a roupa, as cores religiosas, como ele diz aqui, mas não estamos vivenciando o que Cristo exemplificou, ou não estamos procurando vivenciar. Nós todos estamos em fase de evolução, nós não somos perfeitos. É de se esperar que na nossa vida diária nós não consigamos passar as 24 horas do dia naquela vivência cristã. Nós todos tropeçamos, nós temos as nossas raízes de imperfeição que estamos na Terra justamente para superar. Mas nós devemos ter o esforço, ter o sacrifício, e é isso que ele fala. A verdadeira fé é daquele que se sacrifica em vivenciar. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa, ou seja, qualquer um pode levantar a bandeira do Cristo, sair gritando-se cristão. Isso é muito fácil. Agora, a fé cristã, ela vai se revelar em apenas raros corações. Ele já vem nos alertando quanto isso. Não cabe a nós procurar aqueles corações raros que possuem a verdadeira fé ou não. Nós não estamos aqui para policiar, conforme nós já observamos no nosso passado, no passado da humanidade. O homem, no passado, muitas vezes eles ficavam fiscalizando quem estava agindo melhor ou pior, e eles próprios não. Não, nós não vamos salvar ninguém, nós vamos salvar só a nós próprios. Então, a obrigação é olhar para dentro e não para os outros, cada um que viva como quer. Muita gente deseja senhorar-se da fé como mera letra de câmbio, ou seja,
Muita gente acha que se compra a fé, como nós também observamos na história da humanidade, na Idade Média principalmente, em que se vendia um lote no céu, que se vendia salvação. O problema não é quem vende, o problema é nós queremos comprar. Nós temos que ter a consciência que a nossa salvação, ela não se dá por uma atitude muito simplória, que seria comprar de alguém uma benesse, uma salvação. Cabe a cada um de nós construir através do próprio esforço, através da transformação do seu coração. Da mesma forma que o corpo precisa de trabalho para o alimento, para a vestimenta, nós não temos o alimento, a vestimenta, por exemplo, de graça. Nós precisamos do esforço, do sacrifício, do trabalho para termos. Dessa mesma forma, o espírito, as necessidades essenciais do espírito, elas não são solucionadas pela expectação inoperante. Ou seja, na simples expectativa de que as necessidades do espírito virão para nós. Não, elas dependem, como Emmanuel disse. Não devemos apenas admitir a verdade. A verdade, nós podemos perceber que a verdade, para nós humanos, ela é relativa. À medida que o tempo passa, que a humanidade evolui, novas verdades vão suplantando verdades antigas. Um pequeno exemplo é a teoria do heliocentrismo, em que se acreditava que que a Terra era o centro do universo e que depois veio-se a constatar que não era verdade, que o Sol é que é o centro do nosso sistema solar e nem o nosso sistema solar é o centro do universo, que a Terra não é plana e etc, etc. Então, a verdade absoluta, a verdade de Deus, que nós ainda não conhecemos em plenitude, ela vai se revelando aos poucos. Para cada um que busca, para cada um que procura alcançar. A fé viva, entretanto, que nós vamos guardar conosco, a fé viva, a vivência da fé, que é a realização daqueles que trabalham para adquirir. Então, ele fala sobre as necessidades do espírito, elas são adquiridas pelo sacrifício, mas não é o sacrifício espiritual, ou melhor dizendo, o sacrifício material, como é para conseguir o conforto material. Não, para alcançar a riqueza espiritual, o trabalho é individual e interno, através da modificação da forma de pensar, através da modificação da forma de agir, através da preocupação em não prejudicar os outros, através da preocupação em fazer o bem, que todos nós podemos fazer. Em qualquer nível, nós podemos fazer o bem. Desde um olhar para uma pessoa na rua que precisa de receber um olhar de amizade, até aqueles atos mais nobres em que vemos grandes almas da humanidade que se sacrificaram. Então nós, ou cada um de nós, na medida da possibilidade, vamos praticar o bem. Vamos procurar realizar o amor ao próximo, buscar a transformação dos pensamentos, a depuração dos sentimentos, para que nós possamos, então, adquirir esse grande bem espiritual, que é o bem que dura. É o bem que nós vamos levar após a nossa morte. Porque todos os bens materiais nós sabemos que fica por aqui. A riqueza espiritual, que são os sentimentos que nós vamos aprimorando, esse sim é o que nós vamos levar. Então, isso que Emmanuel nos trouxe e que nós tentamos, então, explicar e trazer para todos, para que nós possamos meditar
e levar para junto de nós, levar para os nossos lares, para a nossa vivência interna. Que Jesus possa nos abençoar, que possamos sempre ter em mente a necessidade do aprimoramento, da transformação interna, que é isso que Jesus veio nos trazer através do seu exemplo. Que assim seja.